E aí pessoal, beleza? Vamos fazer o nosso diário da quarentena aqui mais uma vez. Olha que beleza. Hoje é dia 12 de fevereiro. Me atrasei dessa vez. São agora por volta da 1h30 da tarde. Hoje não teve jeito, acabei acordando tarde. Sabadão, né? Sabadão é complicado de acordar cedo. Preguiça do caralho. Então, estamos atrasados, mas vai sair, vai ter diário da quarentena hoje. Vamos fazer aqui rapidinho, não pode faltar não. Hoje parece que esquentou um pouco, viu? Esquentou um pouco e o sol abriu. 31 graus, temperatura. Então, tá um dia bonito. Vamos ver como é que tá lá na praia. Mas parece que tá um dia bonito, é bom. Tô com saudade de ver o Rio de Janeiro bonito, com sol. Repara que esse período todo que a gente tem feito diários da quarentena, esses últimos dias, tá sempre um dia feio aqui, dia fechado. Vamos ver se hoje tá mais bonito. Bom, temos umas notícias para comentar hoje. A questão da guerra na Ucrânia, né? Eu já falei com vocês lá no Ancapso. Não tem muito o que comentar. A guerra lá na Ucrânia na verdade é a mesma coisa, ou seja, dá para ver claramente que é o governo americano, a imprensa americana fazendo força para sair essa guerra, porque isso interessa pra caramba pro Biden e não interessa pro Putin, ou pelo menos não interessa tanto assim pro Putin. Putin também interessa para ele por conta das... Cara, mas tá ventando bem hoje aqui, viu? Ventinho puxado aqui. Vamos ver como é que tá lá na praia. Mas interessa muito menos para o Putin essa guerra, muito cara, e muito menos ainda interessa para a Europa como um todo. A Europa só se ferra com essa guerra. Eu não quero dizer com isso que deixa invadir a Ucrânia, não, de maneira alguma. Se tiver alguma invasão de fato, o problema é que fica esse pessoal todo falando esse negócio. Estão falando há um monte de tempo que a qualquer momento pode invadir. Ou seja, a impressão que dá é que realmente eles estão usando isso para pautar as notícias da mídia, para deixar todo mundo apavorado com esse troço. É risco mesmo. Não sei se tem tanto assim não. Bom, hoje é sábado, então a praia não deve estar tão cheia quanto no domingo. Até porque, como eu falei pra vocês, o dia estava meio... esses dias estavam meio ruins aqui. Vocês estão vendo, né? Eu tenho saído quase todo dia, aí faltei um dia só. Mas tem feito um tempo meio feinho, cara. Frio, né? Frio para Rio de Janeiro, né? Em qualquer lugar do mundo seria chamado de calor, mas aqui no Rio de Janeiro a gente chama de frio. É um pouquinho mais fresco que o inverno, que o inferno completo, que normalmente é por aqui. Então vamos lá, vamos passear. Meu joelho continua melhorando, mas melhorando devagarzinho, ainda tá doendo muito, mas já tá bem melhor. Eu tô conseguindo pedalar sem mancar na bicicleta. E o melhor disso... Ih, caramba, tô fazendo uma festa ali na praia, né? O pessoal tem que estar muito animado mesmo pra fazer isso. Deve ser o que? De jogo de esporte, é isso? Não sei, tô fazendo uns jogos ali. É legal, é bom. Eu posso aproveitar e pegar um solzinho também. Esse solzinho tá gostoso. Esse solzinho, eu gostei dele.
Ainda é mais tarde do que da outra vez, mas é menos. Mas pelo menos ainda estou perto do meio-dia. Então, aqui. Deixa eu botar meu celular aqui no Pokémon também. Hoje tá quentinha. Engraçado, a praia tá vazia. Acho que o pessoal tá tão traumatizado com esses dias de tempo merda aí, que o povo nem animou a vir pra praia. Deixa eu ver aqui. A primeira notícia é interessante, não é uma notícia urgente, mas é uma notícia interessante. Eu já tinha meio que cantado essa bola. O Moro parece que já está desistindo da corrida eleitoral. Ele está dizendo que parece que teve uma reportagem do antagonista, do Cláudio Dantas, falando sobre as chances do Moro, coisa e tal, em que o Moro falou que, quer dizer, o Cláudio Dantas falou que é possível que Moro desista se chegar em junho e não tiver 15% dos votos. E não vai ter, né? A gente está vendo, já deu uma caída dos votos dele. Ou seja, ele basicamente está desistindo, porque a verdade é a seguinte: esse negócio vou desistir mais adiante, é basicamente, numa corrida eleitoral, é basicamente você desistir. Por quê? Porque as pessoas não ganham eleições sozinhas, elas têm que fazer apoios, elas têm que conquistar gente no apoio, ter outros políticos, outras empresas para ajudá-las. E no momento que você fala assim, conforme for então, nem vou me candidatar. Aí, meu amigo, como é que você vai convencer as pessoas a apoiar você, se você mesmo está dizendo que não vai se candidatar? Então, ele falou que tá com essa visão. Então, no momento, Bolsonaro está com o melhor dos mundos, o melhor das alternativas. Tem terceira via na esquerda, mas não tem terceira via na direita. Não que Sérgio Moro seja de direita, eu sei, mas olha o pessoal fazendo ensaio, tá vendo? Estou fazendo um monte de ensaio aqui nessa época do ano. Ou aquilo ali é uma festa, agora eu não sei. Bom, o que começa a ficar agora preocupante é a possibilidade do Ciro desistir também. Por que isso? Porque, na verdade, como a gente já falou, a grande expectativa do Lula é ganhar no primeiro turno. Ele sabe que se ele chegar no segundo turno, o segundo turno vai ser Bolsonaro e Lula, não tem jeito. Só que para Lula é muito ruim isso, porque, caramba, ó, solzão, mas a praia tá vazia e tá suja pra caralho também. Olha essa cor marrom chocolate da água, marrom chocolate para não falar marrom o que é, entendeu? Mas enfim, olha que beleza. O problema é que, justamente o que eu falei para vocês, né? Para o Lula é interessante essa eleição se resolvendo no primeiro turno. Para o Bolsonaro não é não. Para o Bolsonaro era bom que isso fosse para o segundo turno, porque ele tem mais chance ali. Agora, é lógico, se chegar o primeiro turno e só tiver Bolsonaro e Lula mesmo de candidato relevante, aí tanto faz, porque daí já é um segundo turno disfarçado, né? O grande risco que o Bolsonaro corre, na verdade... peraí, deixa eu falar primeiro do Moro, pra gente encerrar o assunto do Moro, depois eu falo sobre o desdobramento disso pro Bolsonaro. Mas então, essa saída do Moro já era previsível, que eu falei pra vocês. O Moro, ele sabe que a vida dele não vai ser fácil. Já estão querendo dar um jeito de prender o cara agora, por conta
da consultoria que ele fez aí, coisa e tal. O nego vai cavar nisso aí, principalmente, na verdade, em qualquer dos casos, né? Tanto Lula quanto Bolsonaro ganhando tem interesse de ferrar com o cara que virou inimigo político dos dois. Então, é isso aí, é o resultado da ação desastrada dele de sair debaixo de Bolsonaro, de trair o cara. Realmente. Enfim, ele já está falando em candidatar. E olha, não é nem candidatar a Senado não, ele vai se candidatar para deputado federal, que é a garantia mesmo para ele, para conseguir ter algum foro privilegiado. É o que ele espera. Apesar de que é aquilo que eu falo para vocês, eu não sei se no caso dele também, não creio nem que seja tanto pelo foro privilegiado, porque para ele enfrentar o STF, ao invés de enfrentar um juiz de primeira instância, nem é tanta vantagem assim. Mas, como deputado federal, ele pode de fato começar na política, né? Porque tem hoje é um cara que zero traquejo político, tentando de cara uma eleição para presidente. Acho muito, é o que eu falei, é muito pouco provável que tivesse alguma chance, porque, meu amigo, ser candidato não é fácil não. Tu acha que é molezinha? Que é só o cara ser um bom candidato, ele não precisa saber nada, não precisa ter uma característica, saber se comportar e coisa e tal? Não, lógico que não. Tem que ter traquejo de político, a verdade é essa. Enfim, no final das contas, essa desistência do Moro, o fato dele meramente comentar que vai desistir agora, que pode desistir mais adiante, é sinal que ele vai desistir mais adiante, porque, como eu falei, se você está com uma candidatura séria, é evidente que você tem que trazer mais apoio. Se você fala que vai desistir mais adiante, pô, aí acabou. Aí você não consegue apoio. Quem é que vai querer? Isso era toda a proposta. Tudo que tentaram fazer com o Bolsonaro foi justamente para evitar ele conseguir levantar muito apoio. O pessoal colocando ele como, ah não, ele vai desistir, vai tentar ser embaixador para se proteger de não sei o que lá. Porra, umas ideias que não tem nem lógica. Mas enfim, o mais engraçado foi o pessoal do antagonista tentando inflar um pouco o ego do Moro, porque ele deve estar meio cambaleante aí, né? Acabou que pra ele foi essa merda do Kim Kataguiri foi uma merda mesmo, né? Pegou ele em cheio. Por mais que ele não tenha ligação direta com o Kim, mas é uma coisa que ficou mal pra ele, né? E basicamente afundou a candidatura dele. Já não era muito forte, mas basicamente afundou tudo. Aí o cara do antagonista falando, não, que ele pode ser o presidente da Câmara, vai ser o deputado federal mais votado no Brasil. Ah, porra, para com isso, cara. Ele pode ser um candidato federal bem votado? Eu acredito que sim, ele tem potencial de ser um candidato a deputado federal muito bem votado. Certamente ele tem essa capacidade. Mas o problema todo é o seguinte, na eleição para presidente da Câmara, quem votam são os outros deputados. Então, ignora completamente quem é que levou mais voto, quem levou menos voto. Foda-se, não faz nenhuma diferença no final das contas. O que importa só é convencer os outros deputados. E aí você acha que vai ter deputado na Câmara dos Deputados que vai votar no Sérgio Moro para presidente da Câmara? Fala sério, pensa um pouquinho, pensa só um pouquinho nessa possibilidade de aquele pessoal todo lá dos deputados, da Câmara dos Deputados, votando em Sérgio Moro para presidente da Câmara. Não é nunca que vão fazer isso, mas nem fudendo que fariam isso. Então, você sabe que não vai. Não, Moro, você vai ser deputado federal e olha só, é para aprender a ser político. Daqui a 24 anos, quem sabe, você tem algum traquejo para tentar alguma coisa de significativo na política. Então,
Ou seja, essa questão do Sérgio Moro aí, coitado, ele realmente se ferrou de verde e amarelo. Foi cair no papo do Dória, de achar que não, saia do governo, que o governo vai desabar se você sair. Porra nenhuma, se ferrou de verde e amarelo. No final das contas, queimou uma carreira política que poderia ser muito boa no futuro. Mas é o tipo do cara que precisava ser patronado por alguém, né? E mesmo o Dória parece que já está falando em desistir da corrida presidencial, porque estão vendo que não vai ter chance mesmo, né? Não vai ter abertura para a terceira via. É alguma coisa que a gente já tinha falado lá atrás, que no dia 12 de setembro ficou patentemente claro para qualquer pessoa que não estivesse com a cabeça enfiada na areia. Qualquer um percebeu que não tem nenhuma chance mais de terceira via, depois daquele dia 12 de setembro, que reuniu 0 pessoas lá no protesto. Pô, esqueci que eu não podia vir pra cá, porque aqui o barulho dos carros é grande, né? Eu vou só até ali rapidinho e já volto já. É que eu gosto de andar um pouquinho mais, estava querendo andar um pouquinho mais hoje, pegar um pouquinho mais de sol. Mas enfim. Então o Moro já desistiu. Mandetta, ninguém mais fala nele, como lógico, todo mundo sabia que até parece que um político que cresceu por questão de pandemia, aplicando regras absurdas, iria crescer na política, né? Não tem nem chance disso. Mas no final das contas, no final das contas, o que a gente está vendo é um esvaziamento aí da terceira via. Isso, como eu falei para vocês, pode ser um problema para o Bolsonaro. Porque se tiver muito candidato no meio do caminho, se tiver Ciro, Mandetta, não sei o que lá, coisa e tal, Ciro, Moro, Dória, o que acontece? Dilui um pouco o voto anti-Bolsonaro. E aí chega no segundo turno. E aí chegando no segundo turno, não tem jeito, ali vai ser entre Bolsonaro e Lula. E como eu falei pra vocês, eu não acredito que o pessoal vai votar no Lula, não tem chance disso. O próprio Lula tem esse medo. Ele sabe que no primeiro turno ele vai ter a vantagem do voto anti-Bolsonaro, mas não necessariamente no segundo turno. Agora, o que significa se não tiver nem a possibilidade de segundo turno? Ou seja, porque pensa bem, você só tem 2 turnos, você tem pelo menos 3 candidatos, né? Porque se você só tiver 2 candidatos a presidente, não vai ter segundo turno, porque o segundo turno é para aquele que tem mais de 50% dos votos válidos. Então você já exclui brancos, nulos e coisa e tal. Então, se não tiver outro candidato, além de Bolsonaro e Lula, ou ainda, se os outros candidatos forem muito pequenininhos, com muito pouco voto, dá pra voltar aqui. Eu vou voltar direto, não vou parar aqui, porque se os outros candidatos forem muito pequenininhos, não vai fazer diferença. Porque não tem como impedir um deles, Bolsonaro ou Lula, de chegar a 50%. Isso pode ser um risco para o Bolsonaro. O que eu estou falando? Muita gente está com o anti-Bolsonaro nesse momento, está votando no Lula por anti-Bolsonaro. Mas, se só tiver um turno, essa coisa pode pegar. Então, a expectativa do Bolsonaro é que o pessoal votasse contra ele no primeiro turno, para dar uma descarregada na energia. Olha só, pronto, votei contra Bolsonaro, votei no Dória, votei no Moro, porque eu não gosto dele. Mas agora, chegou no segundo turno, não tem jeito. Eu tenho que votar no cara mesmo. Tem que votar no Bolsonaro mesmo, que a alternativa é o Lula. Esse fator que ajudaria muito o Bolsonaro, tá? Veja, eu não estou dizendo que isso torna um risco a reeleição do Bolsonaro, não. Dificulta um pouco as coisas, mas não torna um risco. O que vai acontecer é que meio que vai antecipar
essa discussão toda no segundo turno. O Bolsonaro vai ter que convencer o pessoal que, olha, não vai ter segundo turno não, cara, tem que votar contra o Lula já. Se deixar para votar contra o Lula depois, não vai ter chance, porque os dois vão estar próximos de 50%. Qualquer um dos dois que ultrapassar 50% leva os votos válidos. Tá um dia bonito, mas tem umas nuvens meio estranhas, tá? Eu acho que vai fechar o tempo aqui. Não vai ter jeito não. Agora, a situação ideal para o Bolsonaro é os candidatos da terceira via mais à direita, não vou dizer que são de direita, mas mais à direita, um pouquinho menos esquerdistas, como por exemplo o Dória, o Moro e outros caras aí. Esses caras desistirem. Opa, beleza? Esses caras desistirem e a terceira via do lado mais à esquerda continuar firme e forte. Isso é melhor para Bolsonaro. Por quê? Porque dilui o voto do Lula, mas não dilui o dele. Ele continua com chance grande de ganhar no primeiro turno, e se não ganhar no primeiro turno, no segundo turno é quase certo dele ganhar. Só que isso fica uma situação arriscada, porque imagina a seguinte situação: Dória desiste, Moro desiste, é uma situação que a gente não sabe ainda, mas é uma possibilidade, né? Moro desiste, Dória desiste, mas Ciro continua. Então, chegamos perto da eleição com 3 candidatos: Ciro, Lula e Bolsonaro. O que vai acontecer? Bolsonaro vai estar bem, porque, né, o voto dele não vai estar diluído, o voto do Lula vai estar diluído, mas aí ele adota a estratégia de chegar no segundo turno. E quando for em cima da hora, o Ciro Gomes desiste. Isso pode ser uma coisa trágica no final das contas. Por quê? Porque o Ciro Gomes desistindo no finalzinho, e certamente ele vai ter um poder enorme, o Lula vai querer que ele desista, então pode ser que ele combine com o Lula no ministério, ou alguma coisa importante, alguma coisa muito forte. E aí imagina essa situação, né? No finalzinho, quando menos espera todo mundo, o Ciro desiste também. E aí pronto, aí acabou o segundo turno. Não vai ter mais segundo turno. Vai ser um turno só, eleição de um turno só. Se os outros candidatos, vai ter outros candidatos, mas vai ser aqueles candidatos que não fede nem cheira, não tem muito voto, então não conseguem impedir um dos dois de chegar a 50%. Vai virar eleição de turno único. E aí o grande risco disso daí é que você quebrou a estratégia do Bolsonaro. Ele foi com uma estratégia, se ele já souber de cara que é turno único, a estratégia é uma. Se ele deixar para... Se ele tiver para ir para o segundo turno, a estratégia é outra. Porque, pensa bem, qual a diferença nessas estratégias, né? Se ele quer chegar no segundo turno, o ideal é ele não bater muito no Lula, deixar o Lula e os outros caras disputarem o segundo lugar, disputarem a outra vaga no segundo turno. O ideal é não focar em bater em um só, porque existe esse risco também. Se ele foca muito em bater no Lula e o Lula cai muito, e o pessoal começa a ver o Ciro como uma alternativa que funcionaria para tirar Bolsonaro, meu amigo, existe até o risco do Ciro ganhar essa porra. Imagina a tragédia. Então ele não pode, ele tem que bater nos dois mais ou menos igualmente, sem bater muito em um. Por outro lado, se ele sabe que é um turno único, o negócio é bater, bater, bater e bater, não tem jeito. É falar das ladroagens todas do cara. Essa eleição vai ser uma eleição negativa, tal como foi a eleição do Trump com o Biden lá. O pessoal adora falar que não, que o Bolsonaro tem que falar as coisas boas que ele fez. Esquece, ninguém está preocupado com isso. O importante na eleição é falar as coisas ruins do outro. Eu não estou dizendo que isso seria o ideal, não, que isso é uma coisa bacana se fazer, coisa e tal. O que eu estou dizendo é em termos de efetividade. É muito mais efetivo você criticar o outro do que você tentar se defender, mesmo. Sim, lógico, fala das obras e coisa e tal, mas não acho que vai ser isso que vai fazer diferença, não. Tem que bater nos caras, mostrar podre, arrumar a conversa
declaração do Carvajal lá nos Estados Unidos para jogar lixo no cara. É isso que tem que ser. Esquece essa parada. Então, esse é o desafio. Esse negócio, o Moro desistir não é nenhuma grande novidade. Caramba, tem umas nuvens pretas ali. Eu tô achando que vai dar uma virada esse tempo, hein? Olha as nuvens, cara. Caramba. Tava crente que o tempo ia firmar, o pessoal poder pegar uma prainha. Mas olha as nuvens ali pra frente, ali em direção à cidade ali. Realmente tá bonito, não. Enfim. Então, como eu tava falando, a desistência do Moro era um negócio mais ou menos previsível. Eu acho que talvez Dória tente cooptar ele, mas o Dória tá muito fraco também. É mais provável que ele também desista para tentar alguma coisa mais no tamanho dele, tentar a reeleição em São Paulo, talvez. Enfim, vamos ver, vamos acompanhar isso daí. Muda bem, tá, essa desistência do Moro. E aquilo que eu falei, não, ele desistiu formalmente? Não, ele não desistiu formalmente. Ele falou que se até junho ele não tiver 15% das intenções, ele vai desistir. O problema todo é esse. O problema todo é o que eu falei. Quando chega nesse nível, é praticamente o mesmo que desistir. Se ele falasse que tinha que chegar a 15% estando com 13%, é uma coisa, mas ele está com 8%, 7%, sei lá. E mesmo aí nessas pesquisas que a gente não sabe que porra disso daí, que lógica que tem isso, né? Bom, pessoal, vamos falar de um outro assunto? Caramba, eu falei pra caralho desse assunto. Vamos falar da Orfano. Vocês sabem, né? A BBC, que é a televisão inglesa, ela é super esquerdista, né? Hiper esquerdista. Então eles estão lá na Inglaterra com aquela parada toda de dizer que não, que muçulmano é muito gente boa, que o pessoal de outras etnias que estão imigrando para a Inglaterra e coisa e tal. E bom, vocês sabem a minha opinião sobre isso, não tenho nada contra o pessoal, eu acho que tem que ter imigração mesmo, eu acho que na Europa eles não têm nem alternativa por conta da taxa de fertilidade, eles têm que dar um jeito de levar a gente para lá, não tem nem o que dizer isso, estão certíssimos à esquerda nesse ponto. Agora, chega num nível do pessoal querer esse negócio de endeusar os caras, não porque são pessoas muito melhores do que os ingleses e não sei o que lá. E às vezes eles se dão mal nessa parada, né? Então qual foi a história? A BBC preparou uma enorme reportagem sobre um rapaz, que agora eu não lembro a nacionalidade dele, se ele era da Tunísia, do Marrocos. O cara imigrou de algum país da África para a Inglaterra e ficou rico com criptomoedas. E aí parece que ele criou uma fundação para ajudar pessoas carentes e coisa e tal. Tudo muito bonito, né? Fizeram uma reportagem enorme. Diz que a BBC gravou um documentário de 2 horas contando como o cara contornou como é que se diz? O preconceito, não sei o que lá, que os ingleses malvadões, os ingleses que sendo preconceituosos com o garoto, mas o garoto lutou e conseguiu. E foi muito mais esperto que os ingleses, porque investiu em criptomoedas e ganhou muito dinheiro, e hoje até ajuda os outros e coisa e tal. Diz que o documentário, 2 horas, estava pronto. Caramba, é um festão mesmo aí que o pessoal está fazendo. Contando maravilhas, diz que chegaram a anunciar que o documentário ia sair no dia tal e não sei o que lá. E no dia tal não saiu o documentário. E depois tiraram do ar. Tiraram toda a propaganda do documentário, não falaram mais do assunto. Enterraram o documentário. Adivinha o que eles descobriram? E hoje é o jogo do Palmeiras, né? Esse é o jogo do Palmeiras hoje. Vou torcer pro Palmeiras. Se eu conseguir assistir alguma coisa. Porque eu tô aqui agora. Se vai dar tempo de eu chegar em casa e assistir, eu não sei. Adivinha como é que o cara fez a fortuna dele com criptomoeda? Pois é. Não sei quantas pessoas acusando ele de golpe, que a moeda Orfano
era um golpe, agora ele está lançando Orfano X com uma outra tecnologia e não sei o que é lá, mas tem gente brigando na justiça e coisa e tal. Não estou dizendo que todo imigrante seja criminoso, lógico que não é isso, né? O que eu estou dizendo é que esse pessoal, o meu ponto é que a BBC, querendo tanto enaltecer o pessoal, não fez um mínimo de verificação antes de gravar todo o especial. Ainda bem que descobriram em algum momento, antes de publicar o especial, né? Ninguém viu, né? Ficou totalmente oculto, né? Mas já estava prontinho, pronto para ir ao ar. Mas é que agora eu fiquei com vontade de ver o jogo do Palmeiras agora, eu vou voltar para casa. Então, olha só o que o preconceito do outro lado dos caras fez, né? Eles nem se importaram de checar se não era um golpe, pô. Não estou dizendo que nem todo imigrante é golpista, lógico que não, pelo contrário. E nem é impossível um imigrante ganhar dinheiro com criptomoedas. Criptomoedas realmente é uma coisa nova. É um negócio que... Ih, não, ficou mais difícil. É pra cá que eu tenho que mexer pra ficar mais fácil. Caralho, se essa marcha durar na minha mão muito tempo, vai ser um milagre realmente. É lógico que poderia ser uma história verdadeira. Mas, cara, quando você fala de gente que ficou rica com criptomoeda num tempo curto, porque tem muita gente que ficou rica com criptomoeda de um jeito muito simples. Comprou em 2012 e pronto. Não precisa fazer mais nada para ficar milionário em criptomoeda. Mas se eu conseguir subir esse troço com o joelho ruim, é que o meu joelho já não está mais ruim. Já posso voltar a beber cerveja agora, que o joelho já tá bom de novo. Que aí fode o joelho toda outra vez e a gente recomeça o ciclo. Bom, então, ou seja, esse que é o problema. Você tem que ter cuidado, assim, eu tenho o maior cuidado na hora de falar de criptomoeda. Estudo pra cacete, porque eu sei que qualquer coisa que eu falar, eu nunca recomendo comprar porra nenhuma. Mas meramente de eu falar sobre uma criptomoeda, tá arriscado ter gente que vai lá e vai comprar. Porque ficou sabendo por mim. Eu não quero que pessoas entrem roubadas, então eu tomo muito cuidado com isso. Não vou dizer que é totalmente impossível eu falar de uma criptomoeda, mas a verdade é aquilo que eu falo pra vocês, meu amigo. Certeza eu tenho do Bitcoin. O resto eu vejo com uma desconfiança do caralho. Podem ter boas moedas? Podem. Tecnicamente, tem moedas excelentes tecnicamente, o que não quer dizer bulufas no final das contas. Enfim, os caras não checaram antes se a porra era um golpe, gravaram com o cara. Não, e o cara deve ter gravado amarradão, né? Ele devia estar só pensando, imagina quanto que eu não vou fazer de dinheiro quando esta porra dessa reportagem da BBC for ao ar, né? Ah, tudo bem, no dia seguinte vou ter que sumir do universo, botar o dinheiro todo em Bitcoin e me mudar pra puta que pariu à esquerda. Tudo bem, é imigrante mesmo, já saiu do país dele, foi pra Inglaterra, migra pra outro lugar, some com a grana, mas ia ganhar uma fortuna, olha que coisa. Enfim. E tem mais dois temas, mas são rapidinhos. Um deles, putz, me deu uma raiva do caralho também. Uma raiva por conta do aeroporto aqui do Rio, que nego conseguiu, tanto fez que conseguiram cancelar a privatização do Santos Dumont. E agora está o Dória tentando cancelar a privatização dos aeroportos em São Paulo também. Por que eles estão fazendo isso? Lógico, porque eles sabem que isso ajuda o Bolsonaro. Vai ter festa, vai ter privatização, vai ter mídia ao longo deste ano. Então aqui os cupinchas do PT aqui, o Eduardo Paes e aquele outro cara lá, o governador, devem ter feito pressão e coisa e tal para a empresa lá desistir, para melar toda a porra da privatização do Santos Dumont. E agora estão tentando a mesma coisa com São Paulo. O aeroporto de Sorocaba teve uma obra,
de ampliação da pista, que seria necessária para esse processo de privatização. E, cara, para vocês terem uma ideia, o Dória participou da inauguração da pista. Ele inaugurou a pista maior do aeroporto de Sorocaba. Aí agora, ele próprio, o Dória próprio, lançou uma... Eu podia ter ido, né? O cara é mais corajoso que eu. Eu não sou tão corajoso assim não pra entrar nesses carros aqui. Ai, merda. Então agora o Dória tá... Caramba, ventania do cacete aqui. Agora o Dória proibiu o aeroporto de usar a pista recém-inaugurada, porque segundo ele tá faltando uma licença de XYZ lá. É lógico, né? Eles querem também em São Paulo melar, porque pensa como é que vai ser isso. Em São Paulo é até pior pro Dória, porque em tese seria o Tarcísio fazendo a inauguração em São Paulo. Já pensou? A inauguração não, digo a privatização. Olha só. Aí Dória tá dando um jeito de tentar melar. Ele vai tentar fazer uma coisa com mais aeroportos para tentar melar a privatização de todos os aeroportos. Pode ter certeza disso. Olha a merda desses candidatos bunda por aí, esses Dória da vida. A última coisa que os caras pensam, meu amigo, é no brasileiro, é no pessoal de Sorocaba, é na economia brasileira. Estão cagando pra isso. Mas assim, estão cagando solenemente. Foda-se, que morra todo mundo. O problema é eu ganhar a eleição, ou prejudicar e impedir que o adversário ganhe a eleição. Esse pessoal realmente, cara, é uma tragédia. Bom, e o último assunto é o cancelamento da Adele. E cara, sinceramente, bicho, eu vou te falar um negócio, é o que eu falo pra vocês. Essa turma da esquerda de identitarismo, eles são autodestrutivos, cara, não tem jeito. A gente não precisa se preocupar com isso. Isso vai ser um negócio muito chato, que vai durar até um tempo, mas depois vai acabar sozinho, porque não tem como. Isso é implosivo, isso implode totalmente a coisa. Bom, o que aconteceu com a Adele? A Adele, agora eu não sei se ela é uma artista ou se é uma cantora. Eu confesso para vocês que eu não conheço muito esse pessoal da esquerda, mas ela é uma artista de esquerda, uma loira muito bonita, e ela foi em alguma premiação de algum lugar e disse que tinha orgulho de ser mulher. Tem orgulho de ser mulher, etc. Você vê algum problema com isso? Não, eu acho até bacana. Eu acho que as pessoas devem ter orgulho de ser o que elas são. Não tem porquê você não ter orgulho de ser mulher, né? Aliás, também orgulho de ser homem, orgulho de qualquer coisa. Não tem porquê você não ter orgulho daquilo que você é. Agora, é lógico, na teoria crítica não pode isso. Por exemplo, se alguém branco disser aqui: ah não, eu tenho orgulho de ser branco, não sei o que lá. Amigo, isso é praticamente racismo. Não pode, não. Você não está dizendo nada contra outras pessoas de outras cores, não está dizendo nada disso. Está dizendo que você sente orgulho de você mesmo. Enfim, ela está sendo cancelada por transfobia, você acredita? Transfobia, porque disse que tem orgulho de ser mulher. Agora, eu não entendo esse assunto, cara. Eu confesso pra vocês que eu não entendo isso. Porque para pensar. Em tese, uma mulher trans é uma mulher também, não é? Então, eles estão dizendo o quê? Que então uma mulher trans não é uma mulher? Porque uma mulher, se disser que é orgulhosa de ser mulher, ela está dizendo que é orgulhosa de ser mulher, nascida mulher, é isso? Porque foram eles mesmos que disseram que o termo mulher se refere a qualquer coisa, né? Qualquer coisa que diga que é uma mulher na visão deles. Então, realmente, a conclusão que você chega dessa história toda é o seguinte, que lógica já passou longe desse pessoal. Foda-se lógica. O nego cancela porque resolveu cancelar e foda-se aleatoriamente, sai atirando, fazendo as coisas. Parar pra pensar esse caso do Monark e do Adrilho, isso é a mesma coisa, sem lógica nenhuma. Mas enfim,
Esse é o ponto. O ponto, no final das contas, é que eles não precisam ficar preocupados com isso, porque no final das contas eles sabem, a coisa se destrói, eles atacam uns aos outros. É uma doutrina que divide tanto, mas divide tanto, que se torna impossível você organizar qualquer coisa com ela. Bom, pessoal, deixa eu atravessar aqui. Consegui atravessar aqui. Então tá já, até a próxima, pessoal.